E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso estudo estratégico da disciplina de administrativo do nosso concurso do TJ São Paulo. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês, abrindo essa semana de aulas, né? Esse curso que a gente vai aí preparar vocês todos e todas para aprovação. Nossos índices de aprovação são bastante altos, então vocês estão no lugar certo, com a equipe certa. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou professor aqui do meu curso, administrativo, tributário, né? No concurso de vocês, graças a Deus, para alguns não cai tributário, mas cai administrativo. Então a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre o edital, falar um pouquinho sobre como estudar direito administrativo e também entender como é que a VUNESP cobra essa disciplina, né? Não que a VUNESP cobre de maneira muito diferente comparada às outras, mas é sempre bom a gente saber ali especificamente como é que as questões, como é que os itens do edital são cobrados na nossa disciplina, tá bom? Eu vou deixar daqui a pouco o meu Instagram, caso você tenha alguma dúvida, enfim, algum tipo de orientação. Durante todo o curso, a técnica gentilmente está colocando aí. O meu Instagram é @MarcosAurelioFreitas, então se vocês tiverem alguma dúvida, algum pedido de orientação, mandem para mim, tá bom? Durante o curso, enfim. A gente está aqui à disposição de todos e todas vocês para oferecer o melhor curso possível e, com certeza, a aprovação de vocês, né? O bom desse concurso é um concurso com excelente remuneração, um concurso que tem muita rotatividade, então acaba que chama todo mundo que passa, as listas geralmente são esgotadas, o que é muito bom, de maneira que nesse concurso você vai, digamos assim, concorrer apenas com você mesmo, o que é uma beleza, né? Porque geralmente em alguns concursos a gente tem aí uma competitividade diferente, mas no caso de vocês, vocês estarão praticamente concorrendo com vocês mesmos, tá bom? Uma excelente oportunidade, estão no caminho certo. Eu sou suspeito para falar de concurso, porque eu sou servidor público há bastante tempo, na verdade desde 2003, fui analista, hoje sou procurador, enfim, eu já fiz a faculdade de Direito pensando na carreira pública. Então, saibam que vocês estão no caminho certo, o serviço público transformou minha vida em todos os sentidos e hoje eu, como servidor, procuro também transformar a sociedade, né, fazendo um serviço de qualidade, eficiente, entregando bem a atividade que eu exerço. Beleza? Bom, esse vídeo de hoje não é um vídeo propriamente de conteúdo, outros professores já passaram por aqui, a Carol, o Daniel, salvo engano, então não é um vídeo de conteúdo, a gente não vai aqui abordar os pontos da direito administrativo, claro que uma coisa ou outra a gente acaba falando rapidamente, mas o grande objetivo, conforme eu já havia antecipado para vocês, é examinar o edital, né, examinar os pontos que são cobrados e saber o que é mais importante nesse edital, porque embora a nossa disciplina não seja muito grande em termos de conteúdo, aliás, é o único edital do planeta Terra que cobra só 2 leis. Isso é algo inédito, é algo que não existe em outro concurso, mas apesar disso tem bastante artigo para a gente estudar, né? E a gente teve uma mudança com relação ao direito administrativo, em relação ao último concurso, daqui a pouco eu falo. Então houve uma ampliação, não tão grande, não tão significativa, mas uma ampliação de alguns artigos na nossa disciplina e com certeza a VUNESP vai querer explorar esses artigos novos. Também vamos conversar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, beleza? Então vamos lá começar. Eu preparei um material para vocês, esse material vai estar na rota, né? E eventualmente, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre ele, fiquem à vontade. A nossa prova então é composta de 3 blocos: língua portuguesa, conhecimentos em direito e conhecimentos gerais. O nosso direito administrativo ele está dentro do conhecimento em direito, ou conhecimentos em direito, que são 30 questões, distribuídas entre as disciplinas de penal, processo civil, constitucional, administrativo e legislação interna. Não há no edital uma indicação precisa de quantas questões serão abordadas por disciplina. A gente tem aí uma expectativa, daqui a pouco eu converso um pouco mais com vocês sobre isso, mas não há, de fato, indicação precisa no edital de quantas questões serão cobradas por disciplina, tá bom? Nos últimos concursos, a gente vai ver, eram 40 questões, né? E a gente tinha ali 8 questões em direito administrativo. Isso vai mudar agora, com certeza, porque houve uma redução de 40 para 30 questões. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso, beleza? Bom, e lembrando que o bloco 2, que é o bloco de conhecimentos em direito, ele é um bloco eliminatório. Então, para que você não seja eliminado do concurso, você precisa acertar pelo menos 50% das questões de direito, né? Não é de direito administrativo, de direito constitucional, enfim. É das questões de direito, você precisa acertar pelo menos 50%, portanto, 15 questões. Você vai conseguir, aliás, vai fazer muito mais que isso,
tenho certeza disso. Se você seguir direitinho o curso, tem bastante tempo, né, para estudar. A prova só é em dezembro, então dá para nós fazermos aí um trabalho excepcional. Beleza? Bom, o que é cobrado em direito administrativo? No nosso edital, nós temos somente duas leis. Primeiro, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, a Lei 10.261 de 68, o servidor público que vocês serão servidores públicos, né, estatutários, e serão regidos, portanto, desculpem, pela Lei 10.261. No edital passado, fazendo aí uma comparação, nós tínhamos a cobrança dos artigos 239 a 323, que basicamente, gente, esses artigos abordam, e eles se mantêm aqui no edital nosso de agora, a parte da responsabilidade administrativa do servidor. E esses artigos, conforme vocês veem na tela, foram mantidos. Ok? Então a banca não tirou esses artigos, aliás, uma boa parte das questões do TJ que já foram cobradas, nesses todos os concursos que nós tivemos já, envolviam essa parte da lei, do estatuto. Aqui nós temos basicamente os procedimentos disciplinares, as sanções que são aplicadas ao servidor público. Então nós temos lá a repreensão, a suspensão, a cassação de aposentadoria, a demissão a bem do serviço público e a parte do recurso e da revisão das punições, tá bom? Isso com certeza vai aparecer na sua prova, com certeza, porque é uma tradição da VUNESP cobrar essa parte da lei. E aí durante o curso a gente vai abordar os aspectos importantes, né, saber exatamente o que é importante examinar nesses artigos. Na verdade, a gente acaba passando por grande parte dos artigos, se não todos, né? Talvez agora, com a redução, com o aumento do número de artigos, a gente tem que priorizar alguns, tá bom? Mas, no geral, a gente consegue passar por todo o conteúdo da parte da responsabilidade administrativa do servidor. Só que, além desses artigos, nós tivemos a inclusão aqui dos artigos 1º a 86 e do 171 a 175, o que não é um problema para nós. Eu até trouxe aqui para vocês, essa parte que foi incluída, gente, que é a parte nova, ela vai envolver o provimento, o exercício e a vacância dos cargos públicos e a acumulação remunerada dos cargos públicos. Por que eu estou dizendo para vocês que não é nada demais para nós? Porque eu estou dizendo para vocês que nós não devemos nos preocupar com essa parte. Porque essa parte, quer queira, quer não, quem já estuda administrativo tem uma grande noção desses artigos. Esses artigos vão tratar, por exemplo, da questão da reintegração, da readaptação, das formas de provimento dos cargos públicos. Aqui também, no finalzinho, esses últimos artigos, a gente tem ali a acumulação dos cargos, acumulação remunerada. Então, a lei tem lá alguns artigos que vão falar das hipóteses de acumulação de cargos públicos, que a gente sabe que é uma exceção. Só que isso vocês já estudam em direito administrativo de maneira geral. Né? Quando a gente tem aula de agentes públicos, em qualquer curso que seja aqui do meu curso, ou você estudando sozinho, sozinha, você já estuda o que é reintegração, o que é readaptação, o que é recondução, o que é aproveitamento. Isso não é novidade para você. O que você vai ter que fazer, claro, a não ser que você esteja estudando pela primeira vez direito administrativo, e pode ser que seja assim, né? Porque tem gente aqui que está a primeira vez prestando um concurso, mas no geral você vai ter que adaptar o seu conhecimento para a letra da lei, 10.261. Então não vai ser muito complicado. E para quem não é do direito, né, para quem não é concurseiro do mundo jurídico, que está se deparando pela primeira vez com esse concurso, com o conteúdo, também não é dado muito complexo. Eu garanto para vocês que vocês vão aprender, tá bom? Eu sei que direito administrativo é uma disciplina que é um pouco temida por alguns candidatos e candidatas, mas, no geral, se você souber estudar a disciplina, sempre por meio de exemplos, você não vai ter problema. Então, fique tranquilo, tranquila, porque vai ser algo bem, bem palatável, tá bom? Esse aprendizado aí em relação a essas partes. E aí, a gente tem aqui, portanto, né, a parte, o conteúdo novo. Eu trouxe aqui uma espécie de print da lei, né, dos títulos, dos capítulos da lei, para que você possa já ter esse contato com essa parte do conteúdo, beleza? E aí depois a gente tem o que já existia no edital, conforme eu comentei com vocês, os deveres, as proibições, as responsabilidades, as penalidades e a aplicação das penalidades, as providências preliminares que a VUNESP vem cobrando bastante nos últimos concursos. Eu sempre gosto
destacar isso, por exemplo, as práticas autocompositivas, o TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, o procedimento disciplinar e o recurso e a revisão. Isso já, repito, já existia no nosso edital desde sempre. Então, para quem vem estudando já o concurso do TJ, isso não é nenhuma novidade, beleza? Então, essa é a parte da Lei 10.261. Daqui a pouco a gente vai voltar um pouco mais para isso, para analisar, e através até de questões do último concurso, como é que isso é cobrado. Se as questões são cobradas de maneira mais direta ou se, no geral, são casos práticos. Vamos deixar para ver isso aqui um pouquinho depois, tá bom? Para a gente primeiro falar qual é o conteúdo e depois dizer como é que esse conteúdo é cobrado. E aí depois a gente tem a nossa Lei 8.429, que é a nossa Lei de Improbidade Administrativa, uma lei importantíssima, uma lei que sofreu muitas mudanças recentemente, quando eu digo recentemente, há 4 anos, né, em 2021. E aí, claro, que a VUNESP, desculpem, como as bancas de forma geral, não só a VUNESP, mas outras bancas também, elas vêm privilegiando nas provas cobrar o que é novidade. Porque, veja, essa lei, gente, ela é uma lei da década de 90. Então, imagina a quantidade de repetições que a VUNESP já fez em relação a essa lei antes das alterações. Chega um ponto que não tem mais o que cobrar, né? Chega um ponto que a VUNESP se deparou com uma situação, dela ter que repetir questões. Claro, não exatamente o mesmo enunciado. Não, nunca é o mesmo enunciado, mas os mesmos aspectos. Então, até a alteração em 2021, é como se a VUNESP tivesse perdido o arsenal dela. Ela tinha que repetir, não exatamente os mesmos casos, mas pelo menos os mesmos institutos. Com a alteração que foi feita em 2021, a VUNESP, como também as outras bancas, ganhou um arsenal maior de questões, maior possibilidade de cobrança de questões inéditas. E por isso que a VUNESP, assim como as outras bancas, vem cobrando bastante as alterações que foram feitas na lei de probidade. Então, no curso, a gente vai ver que a gente, claro, vê tudo, né? A gente consegue explorar todo o conteúdo, mas a gente sempre dá um destaque especial para aquilo que foi novidade, para aquilo que foi alterado, ou para aquilo que é novidade. Porque a chance de aparecer questões com o que é novo, óbvio, é muito maior que a chance de aparecer questões de coisas que já existiam na lei. E houve muitas mudanças, não foram poucas mudanças. Eu aqui trouxe para vocês, embora a nossa aula não seja uma aula de conteúdo, propriamente dito, mas eu trouxe para vocês alguns aspectos, alguns pontos, né, alguns assuntos que na lei foram objeto de alteração e que vem sendo bastante cobrado e que com certeza no concurso de vocês de escrevente vai ser cobrado, tá bom? Nós temos aqui então o aspecto subjetivo. A gente sabe que hoje todos os atos de improbidade só são puníveis por dolo, né? Então hoje não existe mais a possibilidade de punição de uma pessoa, de um agente, seja um agente público ou não, né? Os terceiros também respondem se eles induzirem, concorrerem com a prática do ato. Não existe mais a possibilidade de punição por conduta culposa. Então ninguém mais pode ser punido de maneira culposa, por negligência, imprudência ou imperícia, pela prática de atos de improbidade administrativa. Tá bom? Isso vem sendo bastante cobrado, inclusive no último concurso isso também apareceu. Outro ponto também que sofreu bastante mudança foi a parte das sanções. Existe um artigo da lei, o artigo 12, que eu recomendo que vocês tenham bastante cuidado com ele, que é exatamente o artigo que traz as sanções que são aplicadas a quem pratica improbidade administrativa. E nós sabemos que em 2021, a Lei 14.230, trouxe muitas alterações com relação às sanções. Quer ver um exemplo? Um exemplo que, inclusive, foi bastante criticado e continua sendo bastante criticado? A questão da suspensão dos direitos políticos. Não existe mais, gente, suspensão dos direitos políticos quando a pessoa pratica improbidade com base no artigo 11 da lei. O artigo 11 fala dos atos que ofendem os princípios da administração. Então, vocês vão ver lá no curso, né, quais são os atos que ofendem os princípios da administração pública e tem um rol lá que, inclusive, é exaustivo. Isso é uma coisa importante também. Antes a gente tinha um rol exemplificativo, agora nós temos um rol exaustivo. Mas o que mais importa é saber, quando alguém pratica um ato com base no artigo 11, essa pessoa não tem a suspensão dos direitos políticos.
O juiz, na ação de improbidade, não pode condenar o réu, a pessoa que praticou a improbidade, pela penalidade de suspensão dos direitos políticos. Ora, isso é uma alteração significativa. Outra alteração também que com certeza pode aparecer na sua prova, a questão dos limites da multa civil. Nós sabemos que existe uma punição pela prática de improbidade, que é a multa civil, e ela tinha limites diferentes anteriormente. Agora, com as mudanças que foram feitas, também nós tivemos aí novidades com relação à multa civil. A questão de poder duplicar essa multa civil, o juiz pode duplicar a multa que é aplicada ao agente, por exemplo. Se um agente causa prejuízo ao erário, a lei diz que a multa corresponde ao valor do prejuízo causado ao erário. Então, suponha lá que uma pessoa fraudou a licitação e houve um prejuízo ao erário de R$1 milhão. Essa pessoa é multada em R$1 milhão. Só que a lei hoje, isso é novidade, diz que se a situação econômica do réu ela for tão privilegiada que aquela multa não servir de punição, por exemplo, o juiz pode duplicar essa multa. Isso não existia. Isso é novidade. Então isso também tem que ficar no nosso radar, no nosso foco de atenção. E tantas outras mudanças aí com relação às sanções, inclusive algumas mudanças que até o Supremo suspendeu liminarmente porque entendeu que ou que são inconstitucionais. Mas isso é assunto para o nosso curso. Aqui eu estou só fazendo um bate-bola com vocês. Também em relação à indisponibilidade de bens, muita atenção para esse ponto. A gente sabe que a indisponibilidade é uma medida cautelar, que o juiz pode adotar, porque a gente sabe que quem pratica improbidade tem a tentação, a forte tentação de dilapidar o patrimônio, de sair vendendo, alienando, botando o nome de laranjas, por exemplo, o patrimônio. Então a lei prescreve que o juiz pode indisponibilizar bens do réu, para evitar que a sentença que ele vai proferir não tenha eficácia nenhuma. Porque não faz sentido uma pessoa que é condenada, por exemplo, a ressarcir o erário, porque causou prejuízo ao erário, não ter patrimônio. Ela tem que ter patrimônio para ressarcir o erário. A sanção não vai, a sentença que condena ao ressarcimento ao erário não vai fazer sentido nenhum se a pessoa que foi condenada não tiver patrimônio para suportar essa sanção, para suportar essa punição. Então, o juiz pode indisponibilizar os bens do réu para garantir a eficácia da decisão que ele vai proferir. Só que houve duas mudanças importantes. Primeiro, hoje o juiz ele só pode indisponibilizar os bens do réu se tiverem dois fundamentos para isso, que é o perigo e a probabilidade do direito, que na verdade, é a probabilidade do ato de improbidade. Não se preocupe muito com o conteúdo hoje, tá? A gente vai ver isso durante o curso. E também a outra mudança que a VUNESP vem cobrando é que essa indisponibilidade não pode ser utilizada, não pode ser uma medida cautelar utilizada para garantir a multa civil. Ela só vai poder ser utilizada para garantir o ressarcimento ao erário e a recomposição dos bens e valores acrescidos. Então, também é uma mudança muito importante. Eu estou aqui falando rapidamente, en passant, porque isso também vai ser visto durante o curso, é só para que vocês entendam que essas modificações que foram implementadas na lei merecem a sua atenção. Cuidado, muito cuidado com isso. Também mudanças importantes com relação à ação de improbidade, por exemplo, em relação à sentença. O juiz, por exemplo, uma das mudanças importantes, ele não pode condenar o réu por um tipo de improbidade diferente daquele que foi apontado na inicial pelo autor da ação, por exemplo. Uma outra mudança que me vem à memória agora, não existe mais reexame necessário nas sentenças que julgam improcedente a ação de improbidade. Então não existe mais o duplo grau obrigatório, ou como dizia na época da minha faculdade de Direito, o recurso ex officio, que na verdade não é bem um recurso. Então, atenção para essa ação, tá bom? Inclusive, se vocês pegarem a redação atual da lei, vocês vão ver que em vários parágrafos numerados com letras, Então, traço A, traço B, traço C, por quê? Porque foram incluídas muitas mudanças. Então, também fiquem atentos para essa parte da nossa lei. E, por fim, uma mudança também significativa é a prescrição. A prescrição também foi modificada. O artigo 23 da LIA, da Lei de Improbidade, foi modificado também.
e nós tínhamos antes, só para fazer um comparativo, a improbidade, as sanções por improbidade prescrevendo em 5 anos, a partir da descoberta da conduta, isso era a redação originária da lei, e agora com a alteração de 2021, eu falo agora, mas já faz aí 4 anos, a prescrição é de 8 anos, então houve uma mudança aí com relação ao tempo da prescrição, e também essa prescrição ela não é contada mais da descoberta da conduta, e sim da prática da conduta. Isso também é uma mudança por demais importante. Ainda dentro da prescrição, chama a atenção de vocês, quando vocês forem ver a aula e estudar o conteúdo, com relação à prescrição intercorrente. Isso também não existia na redação originária da lei. Então foi alterada a lei para prever que existe hoje, além da prescrição da pretensão inicial, da propositura da ação de improbidade, uma prescrição que ocorre no curso da ação, que é a chamada prescrição intercorrente. Também é uma mudança bastante importante. Beleza? Cuidado aí, então, com esses pontos de atenção. É lógico que é importante que você veja todo o conteúdo e dá tempo, porque a prova só é em dezembro, então tem bastante tempo para estudar, mas claro que existem alguns pontos aí de atenção, inclusive para a sua revisão final. A gente está falando de 4 meses, mas passa muito rápido, e é importante que na revisão final você dê um enfoque especial para essas novidades que foram feitas na Lei de Improbidade Administrativa. Bom, então esses são os nossos 2 pontos, os nossos 2 conteúdos. E aí eu sempre gosto, quando eu faço essa aula de estudo estratégico, de fazer uma comparação com o que vem acontecendo nas últimas provas. Vocês vão perceber que nas últimas provas do TJ, eu coloquei aqui, desde o concurso de 2012 até os concursos de 24, tanto o original como a reaplicação, sempre foram cobradas 8 questões, com exceção dos 3 primeiros. Então, 2012, 13 e 14 foram 7 questões. No restante, foram 8 questões. Marcos, devem aparecer 8 questões? Não. Provavelmente, nós vamos ter uma redução nesse número de questões. Porque se houve uma redução do total de questões de direito de 40 para 30, não faz sentido cobrar 8 questões de direito administrativo. Então, me parece que isso é uma aposta, que virão aí uma média de 6 questões de direito administrativo. Não dá para cravar, porque o edital não prevê isso, mas dá para ter uma ideia dessa diminuição. Talvez 5, ali eu apostaria entre 5 e 6 questões. O que vem mais sendo cobrado dentre as 2 leis? Porque nós só temos 2 leis. Então, o que a VUNESP vem cobrando com maior número de questões com relação aos últimos concursos? Se vocês pegarem, gente, todos os concursos que aconteceram, eu estou falando de 2012 para cá, todos eles cobraram mais estatuto ou pelo menos igual estatuto em improbidade. Então, por exemplo, em 2018 foram 4 do estatuto e 4 de improbidade. Não foi mais, mas foi igual. 2017, 4 de estatuto, 4 de improbidade. 2015, 4, 4. 14, 4, 2. Então cobrou mais estatuto. 13, 4, 3. 12, 6, 1. Um desequilíbrio total, Mas estatuto sempre é pelo menos igual ao número de questões. Nos últimos concursos, observem aqui, houve um padrão rigoroso nesses concursos de 21, 23, tanto interior como capital, e 24, o original e a reaplicação. Em todos eles foram 5 questões de estatuto e 3 de improbidade. Todos eles. O que mostra uma preferência da VUNESP pelo estatuto. Até porque o estatuto, venhamos e convenhamos, ele é uma lei para a vida funcional de vocês, como escreventes, até mais importante do que a lei de improbidade. Claro que aqui nós não estamos considerando a eventualidade de você trabalhar no gabinete de um juiz, no gabinete de um desembargador. Não, aí a improbidade, a lei de improbidade vai ser por demais importante. Mas, no geral, para a vida funcional do servidor, ou seja, para ele conhecer os seus direitos, deveres, responsabilidades, as sanções que podem ser aplicadas, o estatuto é mais importante. Então, exatamente, talvez por isso, aqui é só uma análise, digamos assim, lógica da questão,
né? Talvez por isso a VUNESP, nos últimos concursos, ela vem privilegiando o estatuto. E me parece que essa também vai ser uma tendência nesse concurso. Por quê? Porque houve um aumento do número de questões, houve um aumento no conteúdo do estatuto. A improbidade, ela se manteve, a mesma lei, né? Embora os artigos tenham aumentado em 2021, mas já teve concurso depois, mas ela, assim, digamos, está gritando para a gente que ela quer cobrar mais estatuto. Por que está gritando? Porque ela aumentou o número de artigos. Há muitos anos que ela cobrava só a parte lá da responsabilidade. Aí, de repente, ela coloca não sei quantos artigos da parte inicial da lei. Então, me parece que aqui também a prioridade vai ser cobrar o estatuto. E vou mais, e ouso mais, aqui no exercício de lógica de um professor, né, que dá aula para concurso há bastante tempo, mais de 10 anos. A ideia é ela cobrar principalmente a parte nova do estatuto, não, do edital. Vai cair questões, claro, né? Vão ser cobradas questões da parte responsabilidade, sim, mas eu tenho quase certeza, não posso cravar 100%, que a maior parte das questões vão vir da parte nova que ela colocou no edital. Porque não faz sentido ela colocar muitos artigos novos e não cobrar nada desses artigos, ou não privilegiar esses artigos. Mas isso é um mero exercício de lógica. Não é aqui, eu não tenho como prever exatamente o que vai acontecer. Bom, para finalizar nosso estudo, como é que a gente vai orientar nossa abordagem? Como é que a gente vai orientar a nossa preparação? As questões, gente, das últimas provas, especialmente das duas últimas provas, elas mudaram um pouquinho de perfil. Antes, as questões da VUNESP no TJ eram questões mais diretas. Questões que tinham um enunciado com 2 linhas. Só que nos últimos concursos, especialmente nos 2 últimos concursos, nós tivemos uma pequena mudança. A VUNESP começou a variar mais o tipo de questão. Existem, sim, questões diretas. Por exemplo, a questão aqui, que eu coloquei para vocês, a questão do último concurso, perguntando qual recurso cabe contra a decisão que determina a indisponibilidade de bens do devedor, do réu, na ação de improbidade. Essa questão é fácil, é um agravo de instrumento, e é uma questão bem direta, né? Então, ainda existem questões assim. Também essa daqui, uma questão da Lei 10.261. No tocante às exposições sobre o processo administrativo, em havendo denunciante, a lei estabelece que, ou seja, é uma questão do estilo antigo da VUNESP. São questões de redação mais direta. Só que, e aí sim é novidade, colocando entre aspas, a VUNESP começa a colocar questões com casos práticos. Então, por exemplo, aqui a questão do último concurso. Vigília é funcionário público estadual e, sem justa causa, deixou de atender a uma exigência para cujo cumprimento havia sido marcado o prazo certo. Nessa situação hipotética, a Lei 10.261 estabelece que vigílio. Vejam, é um caso prático. Então a VUNESP se aproxima muito, por exemplo, da AGV. Não podemos dizer tanto, porque a AGV ela tem um número muito maior de questões de casos práticos. E, às vezes, as questões da AGV, aqui só fazendo uma comparação, os casos práticos são muito mais longos, né? Então, vejam que existem casos práticos agora, né, nos últimos concursos, mas não são enunciados tão complexos também. São enunciados com casos simples, tá bom? Mas é importante que vocês conheçam isso, porque o modo de estudar é diferente. Aquela pessoa que está muito acostumada a só decorar a letra da lei, só decorar o conteúdo do artigo, ela tem que mudar um pouquinho a perspectiva dela. Tem que mudar um pouquinho porque ela vai ter que enfrentar alguns casos práticos. Não é toda a prova, mas uma boa parte da prova vai ter ali alguns casos práticos para vocês enfrentarem. Então pensem nisso. A gente vai, claro, orientar o curso nesse sentido. E é isso. Eu estou finalizando aqui meu estudo estratégico. Eu queria só que a técnica voltasse o QR Code. E aí tem uma comunidade que eu queria que vocês entrassem. Estou convidando vocês todos e todas a entrarem. É a nossa comunidade de concurso lá do WhatsApp. Não se preocupe que você não vai ter o seu número revelado lá, né? Então quem entra nessa comunidade não tem o número exposto. Não é grupo de WhatsApp, é comunidade de WhatsApp. Então não fique tranquila que seu nome não vai ser exposto. É só ler aí esse QR Code e ele vai levar você à nossa comunidade. Estaremos lá esperando vocês, eu, Daniel, enfim,
os administradores lá da comunidade. Beleza, gente? Obrigado pela participação de vocês nesse estudo estratégico. Vai ser um prazer tê-las aqui no nosso curso. Qualquer dúvida, a técnica está colocando aí mais uma vez no meu Instagram, @Marcos Aurélio Freitas. Me sigam lá no Instagram. Eu tenho postado aí bastante dica de concurso ao longo dos dias. Espero vocês lá, então, nas nossas redes sociais. Beleza? Um grande abraço em todos e todas. Não desanimem, vão firmes, fortes, que a aprovação vai chegar para vocês e a vida de vocês, com certeza, vai mudar para melhor. Um grande abraço, fiquem com Deus e até as nossas aulas. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de estudos estratégicos para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Juliana Saraiva e hoje nós vamos falar sobre o edital de direito penal. Bom, todo mundo sabe que a VUNESP ela tem uma metodologia bem conhecida, aquela que cai muita letra da lei, mas direito penal, analisando, fazendo aquele mapa que nós costumamos fazer aqui no meu curso sobre as provas anteriores, eles têm algumas peculiaridades e justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom, então nós sabemos que a primeira notícia boa é que vocês terão aí mais de 120 dias para estudar. A prova sendo em dezembro, então bastante tempo para estudar. Para você que já está preparado, é aquele momento de dar ênfase àqueles temas que você sente um pouco mais de dificuldade. E para você que começou agora, já tem uma bagagem, porque fez, já tem uma noção, né? Porque para você estar agora interessado é que você já tem uma noção, logo é só pegar nossas dicas, seguir o nosso roteiro de estudos, que eu tenho certeza que ainda dá tempo de você ser aprovado nessa prova. Nós temos o diferencial da prova de redação, mas também não temos mais a prova de digitação, o que é visto como algo legal, né? Assim, dentro da estratégia do concurso. E vamos falar um pouquinho, então, sobre as nossas 30 questões, porque nós temos 30 questões que envolvem o conteúdo de direito penal. E nessa sistemática, dividindo essas 30 questões entre todas as disciplinas que ali foram tratadas, nós acreditamos que cada disciplina ficará, em média, com 4, 5 questões. Essa é a média. Então, é claro, pode acontecer de uma questão, de uma matéria, por exemplo, direito administrativo, que foi inserido alguns pontos novos, colocar 6 e com isso, penal ficar com 4? É possível? É, porque nós não temos, diferente dos outros concursos, que já traz aquela quantidade pré-estabelecida. Então, essa é a média que nós acreditamos que terá dentro de cada disciplina, essa média de 4, 5 questões. Bom, todo mundo já sabe, isso daí é o estilo da VUNESP, que é uma prova que ela tem um estilo super previsível, não é verdade? Por quê? Porque ela costuma cair à letra da lei, a lei seca, a literalidade da lei. Ela costuma trazer literalmente questões dentro dos limites da lei. Obviamente que isso daí, para quem está começando agora, pode ser algo complicado, porque você tem que pegar a prática de ler a lei seca. Quando uma pessoa faz faculdade de direito, por exemplo, existe uma tendência de ficarmos sempre muito atentos ao conteúdo. Então, nós temos lá todas as questões, disciplinas, conceitos. Já para prova, para concurso, é cobrado a literalidade da lei. Tem o lado mais complicado, porque, obviamente, que algumas questões, de acordo com o parágrafo 2º do artigo tal, na modalidade qualificada, era um pouco, eu não lembro mais se realmente o parágrafo 2º tem essa modalidade qualificada, né? Então, essa parte, sem dúvida nenhuma, acaba sendo
um ponto que pode gerar uma certa dificuldade para quem está começando. No entanto, para quem já está acostumado com o concurso, que são aqueles concurseiros de plantão, esses daí, vocês já estão muito habituados com a questão da literalidade da lei, e a banca da Vunesp não costuma ser diferente, e é justamente nessa ideia de cobrança da lei, a literalidade da lei. Mas, como eu coloquei aí para vocês no material, quando o assunto é direito penal, o que que a gente observa? E eu vou mostrar para vocês aqui no final da aula algumas questões. Não é incomum cair problemas com situação hipotética. Então, pode acontecer de você encontrar um probleminha, né? Eles usam muito o que eu costumo usar em sala de aula: Tício, funcionário público da Prefeitura Municipal de Barueri. Às vezes acontece, né? E principalmente na última, a gente observou bastante situações hipotéticas, então, probleminhas, coisas que ao pé da letra não é muito comum ter na Vunesp, mas nós estamos observando atualmente um crescimento de questões nesse sentido. Para quem eventualmente estudou direito, né? Para quem fez prova de ordem, quem está um pouco nesse mundo, a gente sabe que as bancas da FGV, elas têm esse jeito através de problema. E, na verdade, o problema fica até um pouco mais fácil, porque você consegue, muitas vezes, ligar com uma situação fática que aconteceu no seu município, que foi noticiário, mesmo porque direito penal, a parte criminal, toda hora nós temos aí o quê? Novidades, é uma situação que aconteceu, e crimes contra a administração pública, que é a prioridade no concurso, tem muito no dia a dia. Todo dia a gente escuta, para quem cada um, né, tem no seu Instagram o jornal local, e não faltam comentários sobre vereador, e depois sobre presidente, e depois sobre ex-presidente. Então, nós temos muito conteúdo da vida real que nós acabamos fazendo esse link e facilita nesse aspecto. Então, o direito penal, ele tem essas questões problema, tá bom? E eu vou até mostrar isso para vocês. E o que vem observando dentro dessa questão problema, que vem também sendo muito perguntado, questão de classificação doutrinária de crimes. O que é isso, uma classificação doutrinária de crimes? Principalmente no contexto da consumação. Nós sabemos que quando uma pessoa ela pratica um crime, ela visa um resultado. Então, ela quer matar, ela quer subtrair coisa alheia móvel. E nos crimes contra a administração pública, por exemplo, em quase todos os casos, quando um funcionário público é corrupto, quando ele pratica a concussão, quando ele pratica o peculato, ele tem como objetivo, né, ele tem como resultado daquele crime, o que ele quer praticar, qual é a intenção desse criminoso? Obter vantagem indevida, geralmente dinheiro, né? Ou algum outro bem. E o que acontece? Dentro dessa ideia de crime consumado, no direito, nós temos uma classificação de crime material e de crime formal. Então, essa classificação, que eu já peço para vocês anotarem aí, classificação de crime formal e material, ele é bastante cobrado, tá? Então, é um conceito, é algo conceitual que vem caindo em prova da Vunesp. Logo, dentro da parte de conceito, é aquilo que nós temos que estudar. Então, classificação doutrinária de crimes, principalmente no que diz respeito ao crime material e o crime formal. O crime material é aquele que exige um resultado, né? Então, exige um resultado, por exemplo, o crime de homicídio. Qual que é o resultado que exige para o crime ser consumado? A morte, né? No crime de furto, a subtração. Então, a maioria dos crimes no Código Penal são crimes materiais, porque para aquele crime ser consumado e não tentado, ele precisa a obtenção do resultado naturalístico que ali está inserido na lei. Por isso, material, né? Então, eu sempre penso, se é material, é o que dá para pegar. Então, é aquele completão. No entanto, nós temos uns crimes chamados crimes formais ou de consumação antecipada, que são aqueles crimes em que a consumação acontece mesmo sem o agente ter conseguido o resultado que ele desejava. E os crimes contra a administração, a maioria deles são crimes formais,
Por exemplo, no crime de corrupção passiva, o funcionário público, ele solicita uma vantagem indevida. Então, vamos imaginar que um funcionário público responsável por fiscalização sanitária, ele solicita num supermercado, né, para um supermercado de bairro, R$ 30.000 para não multar e não fechar o estabelecimento por irregularidades, por estar ali dentro do açougue daquele supermercado, manuseando a carne de maneira errada. E ele fala: olha, eu não vou fechar aqui, mas se você não me der 50 mil, eu não fecho aqui e não multo você. E a sua multa, ó, é de mais de R$ 100.000, né? Então ele solicita. Quando ele solicita, ele já consuma o crime de corrupção passiva. Receber o dinheiro, então vamos imaginar que a pessoa do supermercado fala: tá bom, eu vou te dar 50 mil. Independentemente da pessoa do supermercado dar os 50 mil, pagar, ceder aquela solicitação, nós já temos o crime consumado com a mera solicitação, porque ele é um crime formal ou de conduta antecipada. E esse tipo de pergunta sobre a classificação se é crime formal vem sendo cobrado bastante. Vou mostrar para vocês uma questão nesse sentido no final aqui desta conversa sobre as estratégias, né, para estudar para essa prova do concurso de escrevente. Bom, então, como eu havia falado, nós temos como regra, né, a literalidade da lei, é essa o jeito, né, o estilo que é bem previsível da VUNESP, mas em direito penal, aquilo que é previsível também tem aí a questão desses problemas de classificação doutrinária, que eu já dou essa dica para vocês, mapeando principalmente as últimas provas, certo? Bom, nós observamos, né, e sempre damos essa dica para você que já está estudando no curso, é uma dica de ouro. A melhor maneira de se aprovar é resolver a maior quantidade de questões que você puder. Então, aqui no curso, nós já temos as aulas de resolução de questão, mas você também tem que criar essa metodologia. É muito fácil, porque os editais dos concursos, eles estão todos ali, todas as provas, elas são publicadas, logo você tem facilidade em montar o seu próprio simulado, embora aqui no curso nós também tenhamos essa estratégia de solução de questões. Mas a melhor estratégia, sem dúvida nenhuma, é a solução de questões. Pega a questão de escrevente, que esse você vai encontrar bastante, coloca a disciplina que você está estudando e estuda. Errou, o que que você faz? Errou, puxa, esse crime aqui era para ser concussão e eu coloquei corrupção passiva. O que eu errei? Vai até o código, olha o crime de concussão, de corrupção passiva e entende que você errou por quê? Porque você colocou concussão, que deveria ser exigir, e no probleminha teve solicitar. Solicitar é corrupção passiva. Então, quando você erra uma questão e você verifica qual é seu erro, existe uma tendência a você fixar aquela questão, porque você sabe que aquele tipo de questão vai cair novamente, não é verdade? Então, às vezes muda a pessoa, muda o estilo, mas a questão costuma ser uma questão reaproveitada, repetida na sua forma, né, ou de uma maneira super parecida. Logo, ao resolver questões, você tem uma facilidade de aprender, inclusive, a gerenciar o seu tempo e a gerenciar os pontos que são indispensáveis para o estudo. Você, conforme vai acertando, vai colocando lá, vai fazendo um tique, né? Na nossa lista de crimes pedidos na prova. Aquilo que você errou, você coloca uma interrogação e fala: eu vou voltar a estudar essa matéria porque eu errei. Então você olha de novo nos apontamentos, olha de novo no Código Penal, até pegar aquele jeito e até mesmo descobrir a maneira de solucionar a questão. Como nós falamos, toda vez que você pegar uma prova, você não pode perder tempo com questões que você tem dúvida. Logo, ao ler as questões, aquela que você tem certeza, você já responde. Aquela que você tem dúvida, teve dúvida, mas então essa eu tenho certeza que não é, já risca. A B não é também. Puxa, mas eu não sei se é C, se é D.
que eu vou fazer? Passo para a próxima. Assim, ao retomar, você sabe que aquelas duas você não precisa mais ler, né? E já tem duas a menos, só vai ter que decidir entre as que sobraram. É uma outra estratégia muito valiosa quando você está estudando para uma prova, para qualquer prova de concurso, para qualquer prova em graduação, né? Então, é essa técnica que lá, desde quando a gente era criança, eu lembro que meu pai falava: não perca tempo com questão, menina. Quando você perceber que é uma questão que você não sabe, passe para a próxima. Isso acontecia muito, né? Principalmente para mim, em matemática. Eu era muito bom em humanas, né? Era boa em tudo que envolvia leitura, mas em matemática eu era péssima. Quando eu pegava aquele problema que era mais difícil, eu passava para o próximo, porque teve vezes que eu devolvi a prova sem resolver as outras questões, porque perdi muito tempo em uma questão que eu tinha muita dificuldade. Por isso, essa dica é valiosa: administrar seu tempo. Responde as que tem certeza, as que não sabe nada passa, as que sabe um pouco já risca aquela questão que você tem certeza que não é a alternativa a ser assinalada, certo? Bom, então a solução de questões como a melhor forma de você, de fato, aqui gabaritar em direito penal, que é essa a nossa ideia. Bom, dentro da questão da prova, nós temos observado alguns crimes que vêm caindo bastante, né? Na verdade, é o seguinte: em direito penal, quando o assunto é escrevente, nós já temos um conteúdo mais reduzido, um conteúdo bem estratégico para crimes que qualquer funcionário público tem que estar aqui afiado, certo? Mas nós observamos que nas últimas provas foi cobrado falsificação de selo tributário, falsa identidade, eles gostam de perguntar, excesso de exação, subtração ou inutilização de livro ou documento, autoacusação falsa, que é ou denunciação caluniosa, que era para fazer aquela comparação, exercício arbitrário das próprias razões, fraude em certame cai muito, vocês devem imaginar por quê, né? Inutilização de edital ou sinal e desobediência. Então, assim foram as questões que caíram aí nessas últimas provas, 2024, 2023, são as que a gente tem, e também até mapeando outras provas, outros estados. Bom, quando nós falamos em concurso, sempre quando é concussão e corrupção passiva, eles gostam de perguntar bastante. Também tem a questão da diferenciação dos crimes, ter noção do que é aquele praticado por particular, aquele que é praticado por funcionário público, porque dentro dessa divisão nós temos crimes funcionais, que são aqueles crimes que também entram numa classificação doutrinária específica, que são crimes próprios, porque eles só podem ser praticados por funcionário público. E tem o crime comum, que qualquer pessoa pode praticar, não somente funcionário público. Então, geralmente, os crimes que têm os crimes funcionais, que são aqueles praticados por funcionário público, costumam ser mais pedidos, mesmo porque vocês serão funcionários públicos e assim precisam dessa, de uma maneira pontual, saber o que é ilícito dentro do exercício da profissão. Bom, e agora nós temos aqui o edital. O edital, ele foi colocado de uma maneira só trazendo ali, né, os artigos específicos, diferente de outros concursos, que é todo o Código Penal. Então, 209 a 305, 307, 308, 311-A, 312 a 317, 319 a 333, 336 e 337, então ele pula ali no final. E depois 339 a 347, 357 e 359. Então, para facilitar, eu dividi desse jeito para nós, né? O que vai cair, então, nessa prova? Crimes contra a fé pública, que, via de regra, né, observem aí, são os falsos, são as falsidades. Tem alguns outros crimes, né? Mas, geralmente, são as falsidades. E aí nós temos uma gama de falsidades. Então, ó, falsificação de papéis públicos, petrechos de falsificação, falsificação de papéis públicos por funcionário público, falsificação de selo ou sinal público, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, falsidade de atestado médico, falsidade de certidão ou atestado, falsidade material de atestado ou certidão, falsidade de selo, sinal atribuído à entidade de direito privado,
uso de documento falso, supressão de documento, falsa identidade, que foram os últimos que caíram, uso de documento falso, parece que, né, foi combinadinho os 3 últimos, fraude em certame de interesse público. Então, esses 4 últimos foram perguntados recentemente. Aqui, quando nós falamos em crimes contra a fé pública, a dica que eu dou para vocês diz respeito ao mesmo assunto que eu falei no começo da aula. Eles adoram comentar que esses crimes só podem ser praticados por funcionário público e poucos são. Não são todos que são, né? Então, geralmente, quando o crime ele é praticado por funcionário público, ele tem causa de aumento de pena. Quando vocês forem estudar os crimes contra a fé pública, eu sempre dou a dica de fazer um fluxograma, fazer um resuminho com uma lista. Quais crimes têm causa de aumento de pena por ser funcionário público e quais são crimes próprios, ou seja, aqueles que só podem ser praticados por funcionário público, porque eles costumam perguntar. Dentro dessa lista também, eles perguntam em classificação doutrinária se é crime formal, se é crime material, prestar bem atenção se tem uma finalidade específica. Por exemplo, o crime de falsidade ideológica, ele tem uma finalidade específica, porque está dizendo lá, com o fim de prejudicar terceiro. Toda vez que você encontrar um artigo falando com o fim de, né? Então, toda vez que você ouvir, é o chamado dolo específico, finalidade específica. Eles também gostam de perguntar, tal crime tem a finalidade específica de. Então, é um outro resumo, um outro fluxograma que vale a pena fazer ao estudar, ao ler a lei seca. Toda vez que vê lá com finalidade de, já faça um grifo, né? Já dê uma grifada para você poder fazer seu fluxograma. Bom, ainda aqui dentro do nosso contexto, nós temos os crimes praticados por funcionário contra a administração pública. Aqui todos são crimes próprios, porque tem que ser o funcionário público. Peculato, peculato mediante erro de outrem, inserção de dados falsos em sistema de informação, modificação ou alteração não autorizada em sistema de informações, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, emprego irregular de verbas públicas, concussão, corrupção passiva e prevaricação. São esses que caem, lembrando que neste caso todos são crimes próprios, mas é possível que um particular responda quando ele ajudar, quando ele for coautor ou partícipe, quando um funcionário público é ajudado por uma terceira pessoa, que é um particular, e ele sabe que está prestando auxílio a um funcionário público, ele responde junto com o funcionário público por crime contra a administração pública. Então, o particular pode responder? Pode, desde que ele preste auxílio a um funcionário público sabendo disso. E daí eles colocaram um bloco maior, crimes praticados contra a administração pública pelo particular. Nós temos essa quantidade bem grande aí, que é retardo ou omissão de ofício, advocacia administrativa, violência arbitrária, abandono de função, exercício funcional ilegalmente antecipado, violação de sigilo funcional, violação de sigilo de proposta de correspondência, definição de funcionário público para efeitos penais, usurpação de função pública, resistência, desobediência, desacato, tráfico de influência e corrupção ativa. Aqui peço desculpas, o que aconteceu foi o seguinte, até aqui, né, até o artigo 327, até aqui, são crimes praticados por funcionário público. Os crimes praticados por particular são esses daqui do final, né, porque não coube tudo em um slide, acabou ficando dividido entre 2. Então, ó, a partir do artigo 328, que são crimes praticados por particular contra a administração pública. Então, nós temos crimes praticados por funcionário público, esse slide aqui, né? E além do artigo 319, depois dá aquela pulada e tem lá até o artigo 327, que está dentro do módulo crimes funcionais. E o crime praticado por particular, daí sim nós temos a partir aqui da usurpação de função pública, certo? Até a corrupção ativa, que faz parzinho com a corrupção passiva. Bom, depois nós temos crimes contra a administração da justiça,
que são esses, né, que nós temos a fraude processual, denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime ou contravenção. Eu pulei o primeiro, inutilização de edital ou de sinal, que caiu, inclusive, na última prova, falsa perícia, coação no curso de processo, exercício arbitrário das próprias razões, fraude à execução, favorecimento pessoal, favorecimento real, patrocínio infiel e desobediência à decisão judicial. Então, esses são os crimes contra a administração da justiça, que é justamente onde termina o nosso edital. Como eu comentei com vocês, via de regra, o direito, ele pede, né, quando a gente vê as provas da VUNESP, é muito comum ter letra de lei. Mas observem que as questões de direito penal, que aqui a ideia não é solucionar, embora elas já estejam grifadas, é só mostrar para vocês o tipo de questionamento, mas discuti-las nós vamos discutir no momento oportuno. Então, vejam bem, tendo em vista as condutas criminalizadas no artigo 296 caput e parágrafos, e por nossa sorte ele fala crime de falsificação de selo ou sinal público, e daí ele vai colocando classificação doutrinária muitas vezes, tá certo? E alguns elementos. E aqui ele pediu exatamente, né, que ele coloca objeto material, ele pegou a letra da lei, ou seja, o que tem ali que vai ser atacado. Então, essa questão foi uma questão que caiu letra da lei, justamente o que está lá no parágrafo 1º, inciso 2, que é a literalidade que nós falamos. Nesse outro aqui, ele trouxe uma situação hipotética. Ele foi colocando vários crimes, cada um praticado por uma pessoa. Caio, comerciante, contratou Mévia para trabalhar como recepcionista na sua loja, de sua propriedade, tendo procedido à anotação do contrato de trabalho na carteira profissional, mas com a remuneração menor do que a efetivamente paga. Tício alterou o número do chassi. Então, ele vai colocando várias situações hipotéticas de várias pessoas. E lá embaixo, ele vai trazer a questão correta, ou seja, ele mistura um monte de crimes e somente um desses crimes se encaixa naquilo que está no Código Penal, nesse caso a letra A. Então observem como cai letra da lei, como gosta de cair uma mistura de probleminha com letra da lei. Essa outra também, ó, mais um probleminha. Caio após finalizar e resolveu a prova de seleção em exame público. Ele traz uma historinha, ele vai ajudar a Mélvia e depois pergunta se eles vão responder, se não respondem pelo crime. Então, eles pegam a letra da lei e transformam num probleminha. Como eu falei, o probleminha, às vezes, é mais fácil de compreender, né? Então, a prova de direito penal, ela é diferentona. Aqui, considerando os crimes de concussão e excesso de exação previstos nos parágrafos do artigo 316 do Código Penal, e aqui, ó, para falar se todos são crimes formais, lembram que eu comentei, né? Ou de consumação antecipada, se eles são crimes materiais, se admite a forma culposa, e a resposta que era para dizer que um é formal e o outro é material, que entra na questão da classificação doutrinária de crimes. Mas, enfim, a ideia hoje era só mostrar para vocês a estrutura das questões, porque hoje é aquela ideia de trazer para vocês a ideia para estudar estrategicamente e gabaritar em direito penal. Mas essas questões nós resolveremos juntos nas aulas de resolução de questões. Eu desejo para você que você consiga aí fazer seu esquema, já que você tem bastante tempo, seguir as dicas que não somente eu, mas os outros professores também passarão. Lembrando que sempre fica aqui o nosso endereço do Instagram, para caso você tenha dúvida, queira nos seguir para alguma outra informação legal que sempre a gente acaba trazendo. E tendo dúvida, vocês sabem onde nos encontrar. Então, eu desejo para vocês bons estudos, sucesso. Estamos aqui, todos os professores do meu curso concurso, para ajudar você na sua aprovação. Bons estudos, até a próxima aula. Salve, salve, meu aluno! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui do nosso queridíssimo
meu curso e iniciando com você aquela aula que o professor vibra muito. Estudo estratégico de atualidades para você que vai ser o próximo escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior tribunal do mundo. Professor, o que nós temos então nesta aula, né? Atualidades com o professor Heitor Ferreira. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, é só seguir o @perguntaproheitor para que você possa consumir aí os conteúdos do professor também nas minhas redes sociais. Dito isso, já na tela, estudo estratégico escrevente, atualidades TJ São Paulo 2025. No estudo estratégico, eu vou me pautar por 3 elementos básicos. O primeiro elemento, orientação. O segundo elemento, tá? Expor recursos. E o terceiro elemento, um direcionamento. Professor, por que isso? Vamos lá. Eu tenho estudado a nossa banca Unesp há anos, tá? E nos últimos 2 anos, tá? Nós temos percebido uma mudança no perfil da disciplina de atualidades. Qual é a mudança, professor? Meu caro aluno, a banca Vunesp vem trabalhando com muito afinco, com muito rigor, aquela premissa básica, estrutural, de dialogar as atualidades com as disciplinas de direito. Professor, isso é bom, é ruim? O que que é? Isso é bom, porque a gente já tem o perfil mapeado. Mas isso é ruim, porque você vai ter que ver as atualidades, mas buscando uma base legal que muitas vezes ela encontra-se implícita, né, no nosso bojo de conteúdo. Ah, professor, então eu vou ter que ficar mais atento, né? Sim. Eu vou dar um spoiler aqui, assim, de largada, para você entender sobre o que é que o professor está falando para você neste momento. O que é que nós tivemos recentemente sendo aplicado em nosso país que chamou a atenção da comunidade internacional? A lei Magnitsky, né, que foi aplicado sobre o nosso ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, né? Ah, professor, ela pode cair na prova? Sim. A lei que foi instituída, né, de fato em 2012, permite punir estrangeiros por corrupção ou violação de direitos humanos, incluindo bloqueio de ativos, restrições de visto nos Estados Unidos e assim vai. A partir de 2016, ela foi ampliada globalmente pelo Global Magnitsky Act, aplicada a qualquer país. Caraca, professor, esta sanção, este problema aí vinculado ao Alexandre de Moraes, pode ser questão de atualidades? Pode. Então já pega o primeiro bizu para nossa preparação. Agora que eu disse isso para você, vamos entender o que diz o edital, que é o ponto mais importante, né? Vamos ser bem honestos. O edital diz questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais. Ou seja, basicamente tudo. Relacionados, né, a eventos nacionais e internacionais ocorridos a partir do primeiro semestre de 2025, divulgados na mídia local ou nacional. Professor, então quer dizer que para as minhas questõezinhas de atualidades do TJ São Paulo, eu vou ter que estudar praticamente tudo o que se tem de atualidades? Sim, é uma premissa estrutural, tá? É uma premissa estrutural. Então, eu quero que você fique de olho e, obviamente, compreenda estes pré-requisitos. Professor, entendido. Você pode me ajudar um pouco mais? Posso. Eu fiz um estudo dos últimos 5 anos da banca,
traçando uma diferenciação de perfil nos últimos dois, tá? Então, para a gente entender este processo, deixe-me trazer aqui o perfil da banca VUNESP em atualidades no TJ. A VUNESP cobra atualidades de forma contextualizada, interdisciplinar e interpretativa, especialmente nos concursos do TJ São Paulo, nos últimos certames. Ó, aqui, o recorte de maior mudança está nos 2 anos finais, tá? Tá bom, professor, e o que é que você diagnosticou pra gente? Temas estruturantes, né, que vão se enveredar ali pela ideia de direitos humanos, democracia, cidadania, desigualdades sociais, minorias, acesso à justiça, meio ambiente comum, tá? Comunzinho para nossa prova. Nossa, professor, tô ficando preocupado. Não se preocupe, tá tudo dentro do jogo. Base legal implícita, ó, atenção para isso aqui, tá? Muita atenção, muita atenção. Constituição Federal de 88, especialmente os artigos do 1º ao 5º, a Agenda 2030 da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sempre eu tenho aquela ideia de correlação, ó, cheque. E o foco humanista, tá? Linguagem acessível com base em valores constitucionais, justiça social, pluralismo e garantias individuais. Se você não tiver isso aqui muito bem projetado, você vai se complicar, tá? E por último, a conexão com o judiciário. ênfase em temas que dialogam com o papel do TJ, como combate à violência contra a mulher, direitos da infância, liberdade de expressão, direito à saúde. Ah, professor, então eu vou ter que ficar muito de olho com o que está acontecendo neste espectro de política e de elementos que são deste núcleo jurídico do Brasil e do mundo? Sim. Nós teremos que ficar muito espertos com isso, senão a gente pode se complicar. Mas, para ajudá-los neste momento, o professor preparou uma estrutura muito prática. Eu chamo de método 3C mais R. Que isso, professor? Deixe-me explicar a vocês. Você vai estudar atualidades com método. O método 3C mais R. O método que é eficaz para a disciplina. Professor, esse método é de quem? É óbvio, é do professor, é do pergunta pro Heitor. Eu vou preparar o nosso curso em cima deste método para que eu possa entregar todas as questões da sua prova, tá? E eu vou entregar, porque eu estou mapeando a banca há 5 anos. Detalhe por detalhe, estrutura por estrutura. Nós vamos entregar essa prova para você, literalmente de bandeja. Dito isso, aí tá na tela o método. Em que consiste? O primeiro C é de contextualizar. Relacione a notícia com um pano de fundo jurídico ou social. Exemplo, ó, uma notícia sobre crise climática, artigo 225. Opa, o segundo C é de comparar. Veja como o Brasil se comporta em relação a outros países sobre o tema. Exemplo, liberdade de imprensa, políticas públicas. O terceiro C, consolidar. Resuma semanalmente os temas em fichas com tripé. Qual é o tripé básico? Fato, impacto e a conexão jurídica social. E o R, que é de revisar. Use mapas mentais e flashcards. Treine com questões anteriores da VUNESP, com foco interpretativo e, obviamente, com as minhas questões inéditas. Por quê, professor? Porque as questões anteriores, ó, que você vai fazer, é só para você entender o perfil. Cheque. É só para isso.
entender o perfil. O treinamento maciço, o colocar para jogo, o entender o processo, aí é comigo. Você vai catar as minhas questões inéditas e nós vamos moer de fazer questões para você. Ah, professor, entendido. Então, só para você compreender este núcleo de aspecto, este núcleo estrutural, deixe-me fazer aqui uma organização rápida. Quando você estiver iniciando os estudos de atualidades, a gente de largada vai ter todo o primeiro semestre de 2025. Professor, é muita coisa, sim. Por isso que nós temos que ter um professor que vai fazer para a gente o nosso filtro. O filtro eu vou basicamente selecionar o que é tecnicamente, ó, mais recorrente. Então, eu vou fazer um mapeamento sistêmico e estrutural da repetição de temas para você. Primeiro aspecto. Professor, depois do filtro, o que eu preciso fazer? Meu caro, aí você precisa construir o seu material. Não, professor, você já vai fazer isso. Calma lá. O seu material é a parte mais rica da nossa jornada. Revisão rápida, direta e assertiva. Ainda que você pegue todas as minhas aulas, a constituição do seu material é imprescindível. Por quê? A revisão, ela tem que ter ciclos constantes. Tudo bem? E, por último, mas não menos importante, nesta ideia conjuntural, ao estudar as atualidades, você vai fazer a verificação das fontes. Vale ressaltar que o perfil da nossa banca sempre vai trazer um texto motivador, uma coletânea, tá? Uma basezinha para a gente ter como núcleo. Ah, professor, entendido. E aí, a partir deste elemento, você vai conseguir compreender e estruturar a sua organização lógica e racional de questão e de temas. Professor, ok. Peguei a ideia, acompanhei o racional, já tô de olho, tá? Já tô de olho. O que eu tenho que destacar para você? Eu quero que você entenda um elemento que é básico, que é vital. Professor, o quê? Eu falei de fontes, não falei? Então, vem comigo. Tá na tela. Fontes recomendadas, tá? Lembre-se que isso é um ponto básico. Primeiro elemento. Institucionais. Agência, Senado, Câmara, IBGE, STF, CNJ, ONU News. Professor, aqui a gente tem alguns elementos importantes de fontes, não? Sim. Aí eu tenho as notícias que são confiáveis. Ah, professor, tem este espectro ainda? Aham. Nexo, G1, BBC Brasil, DW, Folha UOL. E eu tenho, por último, as jurídicas. Migalhas, J-Info, Conjur, Observatório da Jurisdição Constitucional. E, para além destas fontes, ó, o professor vai trazer ainda uma outra base, que é uma base que eu uso muito. Como?
o Euro News. Professor, você usa muito? Sim. Como, por exemplo, o Globo.com, como, por exemplo, o portal R7. Ah, professor, essas outras fontes são importantes? Uhum, são imprescindíveis. Por quê? Para que a gente tenha uma variação, tá? Essa variação, ela é vital. Ah, professor, mas eu não concordo com um tema que pode vir sobre preconceito, sobre racismo, sobre população LGBTQIA+. Guarda a sua opinião para você discutir, né? Para você discutir em outros elementos, né? Ah, como assim, professor? Para você discutir em roda de amigos, para você discutir em grupos de WhatsApp, né? Ah, entendido, professor. Então, a minha opinião pessoal não serve para nada. Nada. Nada, nada. Então, para de pensar nisso, tá? Para de querer, né, colocar a sua opinião, o seu conceito, o seu preconceito na questão de atualidades. Esqueça isso, por favor, tá? Ah, entendido. Então, como é que eu vou fazer isso? Agora, reta final para você. Você vai trabalhar com uma amplitude de fontes. E dentro dessa amplitude, a mais importante delas é o @ pergunta pro Heitor. Lá no Instagram eu tenho uma série chamada Atualidades Todos os Dias. Eu posto o resumo do dia para você saber o que é mais importante, além das pílulas de atualidades. Então, lembra disso e leva este Instagram para sua prova. Daqui vai sair as questões que estarão na prova do TJ. Agora, eu tenho que ressaltar um aspecto que é imprescindível. Se eu tenho uma amplitude de fontes, eu também tenho uma grande variação de temas. E aí, para ajudá-lo neste momento, você vai construir o seu caderno. O seu caderno, você vai dividir ele em fatos políticos, em fatos sociais, em fatos econômicos e em fatos culturais. Básico. Para cada segmentação dessa, você vai fazer 2 divisões. No Brasil e no mundo. Esta segmentação do caderno, triangulada com o Instagram do professor e a nossa amplitude de fontes para você ter um protótipo de verificação, por óbvio, você vai lograr êxito nas questões de atualidades. Professor, posso confiar 100%. Se você fizer exatamente o que eu estou lhe ensinando aqui, nós vamos ter um ciclo de estudo de atualidades brilhante. E a gente vai chegar extremamente qualificado na nossa prova, tá? Então, vem aqui, bate um print. Printou, você vai marcar o @ pergunta pro Heitor e você vai marcar o @ meu curso oficial e o @ concursos meu curso, postando nas redes sociais a sua preparação comigo aqui no meu curso. Tranquilo? Então,
Um grande abraço, foco nos estudos e vamos juntos desmistificar as atualidades da Banca Vunesp e gabaritar esta prova no TJ São Paulo, o maior tribunal do mundo. Um grande abraço e a gente se vê em nossas aulas aqui no nosso curso. Tchau, tchau, meu aluno. Até a próxima.